Oi pessoal, este vídeo aqui é direcionado aos meus alunos da disciplina de Sociologia e Antropologia Jurídica. O tema de hoje é religião. Aqui ao meu lado nós temos a Hannah Delova, é a minha filha do meio, né? E nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui da gravação do vídeo, já que ela também está fazendo os estudos dela, sobre questões relacionadas ao nosso tema de hoje. Eu tenho uma pergunta, pai. Eu estava pensando sobre a questão dos judeus na Segunda Guerra Mundial e eu queria saber a relação entre a etnia e a religião. Muito bem, como vocês sabem, boa pergunta. Como vocês sabem, muitas pessoas foram perseguidas na Segunda Guerra Mundial e alguns grupos, né, dos vários grupos, na verdade, um deles era exatamente os judeus, que eram chamados de uma raça inferior, já que a raça ariana era superior. E os judeus eram exatamente como se fossem ratos, assim como negros, homoafetivos, né? E algumas outras religiões. Só que, na sua pergunta, por exemplo, a gente percebe que os judeus ou qualquer outro grupo, eles podem estar reunidos, né, por uma base essencial chamada de cultura. Portanto, as manifestações culturais ou a cultura que reúne um determinado grupo de pessoas, nós chamamos de etnia, né? A questão da raça tem a ver com um grupo de pessoas com critérios semelhantes biológicos. E a religião reúne as pessoas a partir dos seus comportamentos ritualísticos e da sua crença. Ok? Uhum. Obrigada. Valeu, Hannah. Tchau, gente. Como vocês puderem perceber, pessoal, algumas perguntas são muito comuns, né? Que envolvem, por exemplo, religião, etnia, raça. O primeiro aspecto que a gente deve considerar é que tanto a religião quanto a etnia estão dentro de uma discussão chamada de alteridade, que é aquela que significa a preocupação com uma outra pessoa, né? E vice-versa. Quando a gente fala alteridade, fala alter. Alter no latim significa o outro. Então, tanto a religião quanto a etnia tem a ver com o outro. A etnia reúne as pessoas no campo, né, cultural, no comportamento cultural, e a religião no comportamento da crença, né, de determinado grupo que acredita numa mesma coisa. Diferente da raça, a raça tem a ver com questões biológicas. Como a Hannah perguntou, na Segunda Guerra, por exemplo, nós tivemos esse exemplo, né, essa questão do verbete aí, dessa questão semântica, pelos próprios nazistas, né, os alemães nazistas, que colocaram, por exemplo, outros grupos de pessoas como raças inferiores, quando na verdade nós temos aqui algumas etnias. Tanto é que a etnia reúne pessoas a partir de questões comportamentais e justificaram inclusive a criação de um Estado depois, um país, que é Israel, para poder comportar as pessoas ligadas umas às outras pelo comportamento cultural e também pela questão da religião, né? Então a gente consegue perceber que a religião e a etnia é importante discutir ao mesmo tempo, mas sabendo que existe uma distinção bastante grande. Na religião, a gente consegue afirmar que é uma típica manifestação cultural também. Ela não tem só uma ligação de divindade, é uma relação de uma manifestação cultural, inclusive demonstra a religião a complexidade humana, né? Porque na religião você acaba criando ou indicando determinado deus ou deuses, e esses deuses podem interferir, né, com seus poderes na sociedade, nas relações humanas. Diferentemente, por exemplo, o que se entende por magia. Magia, determinadas pessoas acabam tendo estas atribuições, há uma crença de que essas pessoas teriam um determinado poder para poder exercer em relação aos outros seres humanos. Então, magia tem uma relação diferente também da religião, né? O texto que eu passei para vocês é um texto que fala sobre a religião do ponto de vista de Durkheim, né? De Émile Durkheim, que é um escritor francês e traz, pelo menos, uma série de questões lá da teoria dele também nesse texto específico que eu citei para vocês aí. Então, a religião, como eu já disse para vocês, é um fato social e também tem um grande fator controlador, né? Então a religião, já que é criada por determinadas pessoas, é criada pelo ser humano, traz uma série de respostas também às pessoas, de coisas que elas não compreendem ou que elas não conseguem fazer
Então, ao mesmo tempo que a religião acalma a pessoa, a religião também traz uma série de outros questionamentos, porque muitas das coisas não se consegue compreender, então não dá para chamar somente a religião só de um aspecto cultural. Ela tem outro, porque seria diminuir muito o que nós entendemos da religião, né? Como a religião é uma criação humana, ela na verdade acaba sendo um espaço, né? Na religião, ela cria um momento em que as pessoas podem se descobrir, podem encontrar respostas aos seus anseios, coisas que não conseguem, podem ter um fator controlador social, né? Então, Durkheim vai trazer muitas questões ligadas à religião e, essencialmente, ele vai trazer uma discussão sobre o profano e o sagrado, né? O sagrado significa o separado, então separado para aquele grupo religioso, né? Aquilo que é importante para eles, dentro das suas ritualísticas, comportamentos, como é que eles tratam um do outro, se consideram como ou não família, quem é o seu líder, quais são os valores, como eles devem se comportar dentro do contexto, né, da sua religião como instituição, ou os comportamentos daquela religião deveriam influenciar cada pessoa que faz parte também no seu meio de trabalho, onde as pessoas estudam. Então, essencialmente, a tese do Durkheim é essa divisão do sagrado e do profano. Então, enquanto há o separado, que é o sagrado, existe tudo aquilo que é o profano, tudo aquilo que não faz parte, tudo aquilo que está na sociedade, por exemplo, mas não faz parte do contexto religioso. Quando nós falamos em profano e falamos alguma coisa de sagrado, é importante também dizer que isso, né, profano e sagrado, não tem uma ligação direta, portanto não é a mesma coisa de natural e sobrenatural. Não dá para dizer aqui, né, também Durkheim colocava bem isso, que aquilo que é sagrado é aquilo que é sobrenatural, né? E aquilo que é, por exemplo, natural é algo ligado ao profano. Então não há uma aproximação do sobrenatural com o sagrado. Mesmo porque o sagrado não está no campo do imaterial. O sagrado traz, na verdade, também uma consciência humana sobre aquilo. Há uma consciência sobre aquilo que foi separado como importante, como relevante para aquele grupo religioso, tá? Então a religião não é só a ideia do sagrado como algo imaterial, sobrenatural. Não tem absolutamente nada a ver. Sagrado é separado, sobrenatural está num outro campo de discussão, especialmente ligada à metafísica. A religião, já que é uma criação humana, a gente já disse aqui que também é diferente, então, da magia, né? Então, enquanto um tem um grande poder, apesar de uma divindade eleita, seja ela qual for, na magia o ser humano acaba sendo aquele eleito para exercer determinados poderes no campo da humanidade. Durkheim também vai trabalhar muitas questões relacionadas à religião e outras próximas à religião, que determinados rituais, determinados atos dentro do contexto religioso também significaria como algo como sagrado, como sacrifícios, por exemplo. Então existem algumas pessoas, por exemplo, que eram sacrificadas, mas as pessoas sacrificadas também aceitavam o fato do sacrifício em razão da crença, daquilo que elas acreditavam e aquilo que seria bom para o contexto religioso, para outras pessoas. Por outro lado, nós temos algo que não é sacrifício, mas que está próximo disso, que é a ideia do suicídio, que Durkheim também coloca como um fato social, também uma grande discussão. Será que o suicídio está no campo da psicologia, da filosofia, ou o suicídio está no campo da discussão antropológica, na discussão algumas vezes ligados à religião, como a ideia de sacrifício? E qual o contexto hoje do suicídio, considerando, né, as manifestações culturais, né, a nossa evolução cultural? Então a gente consegue perceber, como no texto que vocês já tiveram acesso, de Durkheim, que Durkheim trata da religião também como um aspecto das ciências humanas, já que está ligada à antropologia. Outro aspecto importante que a gente poderia também trazer aqui é que existem alguns rituais de passagem. Então, em muitas religiões, nós temos um ritual do profano para o sagrado, como se a pessoa viesse de um contexto social, né, mais livre,
diferente daquele contexto religioso e passasse por um ritual para que então pudesse ser separado, como acontece, por exemplo, com os batismos em determinadas instituições. Você passa, pode ser um batismo ou de alguma fala, de algum tipo de reza ou oração, ou batismo passando pelas águas, ou qualquer outro tipo de ritual. Então esse ritual de passagem, a questão da ritualística é importante para separar a pessoa do profano, também trazendo para o sagrado. Veja que quem vem do profano para o sagrado terá um comportamento cultural diferente, porque está fora do profano, mas que ainda vai conviver com o profano. Então, de que maneira a religião influencia o profano, quer dizer, o restante da sociedade e vice-versa, né? E a gente consegue também perceber que a religião, já que é uma criação humana, e vem aqui do latim religare, então a gente tem um pressuposto de que determinados grupos ou determinados povos tinham uma ligação com o divino, né, ou com os deuses, e em algum momento houve uma ruptura. Então aparece a ideia de religar, como se em algum momento nós tivéssemos um corte. Existem grupos, por exemplo, que são mais culturais do que religiosos, que aparentam ser religiosos, né, ser uma religião, mas não são. Né? Existem outros grupos, por exemplo, que não é uma religião, mas é uma seita. Então existem alguns grupos que não podem ser considerados como religião, porque na sua história jamais deixaram de ter a conexão com o Deus ou os deuses que eles elegeram. Então veja que religare, religião, né, significa retomar aquele contato com o Deus que você em algum momento elegeu para o seu grupo cultural. Eu vou chamar também aqui a Bruna, né, que conversando todo mundo acaba trazendo aqui algum questionamento para poder enriquecer também nossa conversa. E da mesma maneira a gente vai participar lá depois na sala virtual, no chat, para a gente poder, ou no fórum, para a gente poder tirar mais dúvidas e conversar, para poder incentivar vocês, tá bom? Essa é a Bruna Delova, é a minha esposa. Eu falei que ia gravar alguns vídeos aqui e ela veio para ter certeza se eu estou gravando o vídeo ou se eu estou acessando os sites... esquisitos. Exatamente isso. Seja bem-vinda, Bruna. Esses são os meus alunos de Sociologia e Antropologia Jurídica. Nós tivemos a participação aqui da Haná também. E agora pode ficar à vontade. A Bruna também é advogada, tem pós-graduação em Direito Processual Civil, também em Direito Público e também é ligada às matérias propedêuticas, né? Ela veio falando sobre isso, ela quer conversar, então a gente acaba discutindo aqui para justificar, de repente, uma taça de vinho e um café. Eu não posso tomar vinho. Nós estávamos discutindo aqui um pouquinho antes, vocês viram, na verdade, a Haná também estava, eu também estava, uma família que não tem, basicamente... tempo ocioso. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso e eu vi sendo citado aqui várias vezes a palavra cultura e de como a religião seria uma própria criação cultural e, portanto, indissociável desta, praticamente. Não tenho muito uma dúvida, mas seria mais uma indagação, talvez isso é para uma reflexão nossa, dos próprios alunos, que sendo uma criação cultural e sua influência nessa, a gente pode dizer que a religião ao longo do tempo, tá? Não só agora, não só nesse tempo que a gente vive, mas também antes, ela não funcionaria também como um fator limitante da própria evolução cultural de cada povo? Né? Ela não seria não existiria também como a intenção de manter o status daquela sociedade como uma proteção, por exemplo? E por essa razão acabasse freando, tivesse criando obstáculos, não conscientes, mas talvez inconscientes da própria prática religiosa, dos próprios rituais, da própria adoração aos seus deuses, Deus, e dessa forma limitaria essa evolução cultural? É uma boa pergunta, né? Na verdade, esse mundo, vamos chamar assim, esse mundo religioso, o mundo da religião, as pessoas que fazem parte dessa manifestação cultural, vivem aqueles rituais, vivem com as pessoas que acreditam no mesmo Deus, né? Tem os mesmos valores dentro daquela manifestação cultural, mas o importante é que essas manifestações culturais individualizadas na religião, porque a religião é uma decorrência exatamente desse fator cultural,
ela não deve estar divorciada daquela vivência nossa em sociedade, né? Então, todo comportamento dentro da religião, como manifestação cultural, deve obrigatoriamente dialogar com as manifestações culturais que estão no profano, que estão fora do contexto religioso. Até para que haja um diálogo, obviamente, entre essas manifestações culturais, o do profano e do religioso, e que as pessoas passem a ter uma proteção, né? uma segurança nesse sentido. A gente tem visto isso nos últimos dias, determinados grupos religiosos, né? Dentro dos seus templos, insistindo que as pessoas se reúnam, né? E os seus líderes insistindo nessas reuniões, para que eles se agrupem ali, que poderia até justificar a questão de passar vídeos para um e para outro. Veja que a liberdade religiosa, portanto, a liberdade cultural religiosa, ela deve obrigatoriamente dialogar até para a proteção desse grupo, porque apesar da sua liberdade religiosa, a liberdade religiosa se dá num contexto social, né? A gente percebe que no mundo todo existem manifestações culturais religiosas que influenciam muito, inclusive, na construção do próprio sistema de direito, né? Como nós vimos, por exemplo, eu e meus alunos, eles têm lido as teorias antropológicas, no evolucionismo nós temos uma ideia de uma cultura como se fosse um processo cultural único, né? E a gente percebeu que isso não é verdade, e o difusionismo vai trazer as diversas culturas dialogando. Então, obrigatoriamente, todos aqueles que fazem parte de uma religião, portanto, é um resultado de uma manifestação cultural, precisa agir com uma consciência coletiva, também dentro desse contexto. Porque eu entendo que quando a gente fala de religião, você não fala de certo ou de errado, mas principalmente no Brasil, que é o nosso país, por diversas vezes a gente vê o Poder Judiciário tendo quase que frear as práticas religiosas. A gente estava falando agora, por exemplo, no caso do coronavírus, o Judiciário já foi acionado diversas vezes pela insistência da prática religiosa em templos, né? Das pessoas querem se reunir. Veja, você querer fazer a sua prática religiosa não necessariamente precisa ser dentro de um templo, né? Mas a gente às vezes enxerga que é muito mais uma tentativa de aproveitamento da situação do que da própria religião em si. Sim. Então, diversas vezes no Brasil a gente tem um Poder Judiciário tendo que conter a prática religiosa, porque é quase uma afronta às vezes para a religião ela tentar se sobrepor, né, a própria sobrevivência. A religião, por exemplo, nesse momento tentar sobrepor ao que está sendo orientado é tentar se impor à própria sobrevivência humana, né? Ou a prática de determinados atos religiosos se imporem em relação a outra vida, né? Como foi no caso do sacrifício de animal, que teve que ser discutido no judiciário. Então a religião por diversas vezes tem que ser quase que parada mesmo, contida dentro do Brasil pelo Poder Judiciário, porque mesmo sendo uma manifestação cultural, e a gente diz isso bem claro, manifestação cultural é quase como se ela fosse uma cultura em si, né? Um ato isolado, tivesse dissociado das outras práticas culturais. Então é como se fosse um endeusamento da própria religião. Quando a gente pega, por exemplo, o Poder Judiciário interferindo, na verdade não é que ele está exatamente freando, né? Porque a própria Constituição Federal e as próprias decisões do Supremo tem uma liberdade religiosa. O que se pretende, na verdade, aí como você usou a palavra frear ou bloquear de certa maneira, conter, é que dentro do contexto religioso com manifestação cultural não venha extrapolar, por exemplo, determinados comportamentos para um outro contexto social, né? De maneira a prejudicar não só aquele grupo religioso, como também toda a sociedade. Quando se fala na própria religião, quer dizer, há um resultado religioso, portanto, um resultado exterior a partir daquilo que as pessoas creem subjetivamente, e não dá para pedir, por exemplo, nesse momento, que é um exemplo razoável do coronavírus, né, que haja uma relativização das suas ritualísticas ou
das suas crenças, daquilo que eles acreditam como valores, aquilo que eles têm como valores. Não dá para falar em relativização ou relativizar questões atinentes à religião. O que dá para falar em ajustar, nem é uma questão semântica, né? Não é uma questão semântica, porque relativizar é poder fazer algumas coisas e outras você deixar de cumprir naquilo que você acredita, né? O ajuste é aquilo que você pode fazer tudo, mas Readequado. num outro contexto, sem que você mesmo seja prejudicado. Na história, nós tivemos vários grupos religiosos que atravessaram guerras excepcionais, né? Martírios, selvagerias, lutas por territórios, né? Como acontece nas cruzadas, a própria Idade Média, né? Aquela escuridão, aquelas trevas da Idade Média. Muitos grupos que tinham suas ritualísticas, poderíamos até chamar isso de questão religiosa, não necessariamente, mas tem a ver com divindade, eles readequaram, não relativizaram, passaram a cumprir aquilo que eles acreditavam, exerciam isso, mas num contexto que pudesse, então, não prejudicar a sociedade, mas nesse caso, eles fizeram para que eles não fossem excluídos ou mortos, né? Então, por exemplo, na Torá, que é o livro do judeu, um dos livros dos judeus, que é o livro principal, está lá que não pode, por exemplo, se alimentar de determinados animais, com cascos e tal. Isso inclui, inclusive, o porco. Então você fala, não posso comer o porco. Mas se determinado judeu precisar de um nutriente, de algo que só a carne de porco contém, então o que ele vai fazer? Ele mesmo não vai comer, ele não vai realizar, ele não vai cozinhar aquilo, vai pedir para que uma outra pessoa, de um outro contexto, uma questão cultural diversa da dele, prepare aquela carne para que o filho dele, ou a esposa, ou qualquer outra pessoa, judeu, né, judia, próxima dele, possa se alimentar. Ele tenta fazer um ajuste, mas sem desrespeitar. Porque uma coisa é muito certa nas manifestações culturais, tanto dentro da religião quanto fora. Há sempre uma proteção à vida, né? Como as decisões mais recentes que equivale àquela religião, que não precisa citar aqui, que desautorizava a transfusão de sangue, né? Entendendo então que aquela pessoa que recebesse um sangue diferente seria impura a partir daquele momento. Quer dizer, o sistema de direito, que também é um resultado de uma manifestação cultural, passou a proteger a vida, respeitando a própria religião, né? Então, seja qual for a religião ou qual for a manifestação cultural, ela deve ser respeitada, né? E nós até conversamos em salas de aula com alguns grupos de que a expressão intolerância religiosa, que é muito utilizado, não é uma palavra que alcança o objetivo que pretende, né? Porque você fala tolerância ou intolerância, a ideia de tolerar sempre parece que você é superior e por isso você tolera, ou você é uma pessoa muito chata, sua religião é algo que me incomoda, mas eu tolero. Então não é tolerar, né? A questão é de respeitar essas diferenças. Então, se existe uma série de manifestações culturais, algumas delas ligadas à religião, obviamente, elas devem dialogar. E elas dialogam dentro de uma estrutura, porque cada um acaba tendo uma determinada função. Veja que essa minha resposta envolve todas as teorias antropológicas que a gente vem estudando. Então, alguns grupos, por exemplo, aparentemente religiosos, mas não são exatamente religiosos, frequentam penitenciárias, fazem atividades assistenciais e também sociais, ajudam muita gente, independentemente do Deus que ele acaba elegendo, ou dos deuses que eles acabam elegendo, ou da inexistência de deuses também, né? Então, de todos os grupos culturais, inclusive os religiosos, a importância é sempre a pessoa, sempre a vida, independentemente da religião. Entendi. E agora, vou fazer uma última pergunta, voltando à minha pergunta inicial do aspecto negativo, né, na cultura. Fica a pergunta, daria para a religião acompanhar a evolução social e através da evolução cultural, evoluindo a si mesma, né, a si mesma, a si religião, acompanhando
o seu próprio povo, o povo que a segue, ou fazer isso, essa prática dessa evolução social dentro da religião, seria desvirtuar a própria religião e desqualificar o povo que a segue, deixando para trás toda uma história, por exemplo. Bom, o que acontece dentro do contexto religioso, que é uma manifestação cultural, não tem muita diferença, por exemplo, o que vem acontecendo atualmente, como seguir determinado chefe do Estado, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na França, me refiro aos presidentes. Se você segue, tanto na religião quanto fora, cegamente, né, determinados apontamentos, seguir cegamente esses rituais ou orientações é exatamente quebrar o contexto do nosso país, por exemplo, da democracia, porque você não compreende o que faz, ou dentro da religião, você fazer algo que também não compreende. A questão da fé é específica da religião, mas não dá para afastar a possibilidade da consciência naquilo que se faz. Então, se você faz algo cegamente, tanto dentro quanto fora da religião, você está agindo, talvez não a destruir a religião ou destruir um contexto democrático, né? Você está agindo, na verdade, fora desses contextos. Se você faz algo na religião cegamente, sem compreender, sem raciocinar, sem ter, por exemplo, uma razão naquilo que você está desenvolvendo, a religião sem a razão é normalmente uma pessoa cega, que não compreendeu nenhum contexto religioso que ela vive, muito menos compreenderá a questão social, as relações sociais que ela também convive, né, com outras pessoas. Então, obviamente, seria agir cegamente ou sem uma racionalidade, seria desconstruir aquilo que você diz acreditar, né? Até me pergunto mesmo se você acredita, porque se você não conhece, é difícil você passe a acreditar naquilo. Esse é o próprio paradigma da religião, né? A pergunta ou porquê não existe dentro das religiões, de uma forma geral. E quando ela existe, a pessoa que a faz não segue a religião. Ela é ateia ou cética, né? Porque você questionar, você fazer a pergunta, utilizar o verbo porquê, né? O verbo, o substantivo porquê, a pergunta o porquê significa que você afastou o crer. Porque para as religiões o crer não pressupõe uma pergunta. Como você colocou, algumas, né? A maioria. Nem todas são assim. Algumas religiões, por exemplo, têm uma ligação muito forte com o desenvolvimento científico, né? E muitos, por exemplo, cientistas tinham, por exemplo, ou eram protestantes, ou eram judeus, de alguma forma, e fizeram questionamentos dentro da ciência, de repente até no campo da física, ou na filosofia, fizeram questionamentos que provavelmente pessoas que faziam parte do mesmo grupo religioso passaram a extirpar essas pessoas, né? Por exemplo, se eu sou protestante, se eu sou de alguma religião africana, né? Se eu sou da Umbanda, do Candomblé, se eu sou judeu, de repente faço um questionamento que possa, vamos chamar assim, ferir aquilo que é um princípio dentro da minha religião, provavelmente todos aqueles que fazem parte da religião vão me excluir, né? E às vezes as pessoas excluem as outras do contexto religioso, não só porque elas questionaram e querem uma prova científica, mas às vezes elas fazem um questionamento que não é nem científico, é somente social, como aconteceu, por exemplo, com a Hannah Arendt, né, no Tribunal de Nuremberg. Então nós temos lá julgamentos do mundo, né, no Tribunal Internacional, mas julgamentos do mundo todo em relação aos alemães, especialmente os nazistas, não exatamente os alemães, mas os nazistas. E mesmo ela sendo uma judia, uma grande intelectual, ela não deixou de apoiar aquele tipo de processamento, né, para chegar a uma condenação. Porque os próprios nazistas que estavam sentados naquele tribunal não compreendiam o porquê estavam sendo julgados. E ela era uma judia, né, que morava nos Estados Unidos. Quer dizer, veja que ela nem foi contra a questão religiosa, mesmo que o judaísmo nem é uma religião, uma questão mais cultural também, mais cultural, muito, aliás, é somente cultural, não religioso, né? No outro momento a gente pode falar com mais calma. Mas um questionamento dela sobre o sistema de direito, ou o sistema de justiça utilizado naquele momento, também fez com que ela fosse excluída, né? Quer dizer,
um questionamento que ela fez social, né? A forma de julgamento, que qualquer pessoa que parasse para pensar poderia compreender. Imagina um questionamento feito no contexto da ciência, né? Eu quero uma justificativa científica, né? Uma prova científica, que aí nem a pessoa e nem os outros poderiam ter facilmente. Então seria muito mais fácil excluir ela do contexto religioso para manter incólume aquilo que eles acreditam como sendo verdade, né? Quer dizer, nem questões sociais. Hoje nós temos essa discussão do vírus, quer dizer, é o que está discutido, é o que foi colocado na mídia, né? O que está aí, mas alguns representantes, tanto políticos como os próprios cidadãos comuns, continuam a insistir que isso é só uma besteira, que é uma coisa simples, né? Quer dizer, até comprovações científicas, escancarado, com provas de um óbito atrás do outro no mundo todo, as pessoas passam a negar, né? A afastar essa questão. Imagine só você fazer um questionamento requerendo uma prova científica no contexto religioso, né? A gente deve saber que, já que a religião é uma criação humana, né, ela na verdade reflete essa complexidade nossa. Muitas coisas que nós fazemos, às vezes tentamos compreender, mas fazemos porque devemos fazer, ou tristezas ou angústias que nós passamos também, a gente não tem uma resposta para tudo isso. E aí o contexto religioso, então a religião passa a dar essas respostas, né, cada um para si. Então, para a questão social, a religião é importante. Tem acalmado muitos corações, né? As pessoas têm opções de passar a se comportar de modo convergente com aquela religião que ele escolheu. E, na maioria dos casos, esse tipo de comportamento convergente à religião escolhida também é algo que pode ser positivo socialmente. Porque todas as religiões, acho que sem exceção, sempre tem algo que é respeitar o próximo, proteger a vida. Apesar de ter o contexto divino, a maioria das práticas religiosas são práticas ensinadas a serem realizadas aqui, né, entre os próprios seres humanos. Então não tem uma religião que fala que você tem que desprezar outra pessoa, né? Fala em respeitar outra pessoa. E aí vai depender de cada cidadão, do seu contexto religioso, para o contexto mais geral, mais social, né? Eles estão dentro de estruturas. Essas estruturas, elas são estáticas. O importante é que todas as pessoas ligadas a quaisquer religiões, ou não ligadas a nenhuma delas, esteja dentro das relações sociais, que são as relações dinâmicas. Tudo será construído a partir dessas relações sociais, desde que você se afaste do preconceito, né? Tire esse bloqueio geral e passe a reconhecer a outra pessoa como sendo uma pessoa igual a você, independentemente da religião dela. Entendi. Beleza? Beleza. Maravilha, gente. Religião é um assunto bem interessante. Gostaria que vocês fizessem uma avaliação da religião, não do contexto individualizado, sabe? O que você crê, o que você vive, não é isso só. Mas ver a religião do ponto de vista como uma ciência, a ciência das religiões, né? A religião como manifestação cultural, manifestação de grupo de pessoas, porque sendo evangélico, né, protestante, sendo católico, sendo judeu, muçulmano, tanto faz isso para o contexto social. Nós precisamos trazer isso de bom que você aprende no contexto religioso para a questão social, né? Não importa, por exemplo, se você vota ou não em determinada pessoa, determinado político. O importante é que não dá para seguir as pessoas cegamente. O importante é que as relações sociais sejam desenvolvidas a partir da sua razão, né? Que você tenha consciência daquilo que você desenvolve. Belezinha? Então sugiro aí, quem não leu, passe a ler o texto que eu deixei para vocês, a atualidade da teoria da religião de Durkheim e sua aplicabilidade no estudo das novas espiritualidades. Tá bom? Um abraço para vocês aí, bons estudos!